Olá para todos e vamos então a mais um estudo. O que acontece com a pessoa logo após a sua morte? O que acontece com a pessoa? Tanto o salvo como o perdido, logo após a morte. Ele vai para algum lugar intermediário? O ímpio, ele vai para um lugar intermediário, aguardar o juízo final? E o salvo, ele vai para o paraíso? E o perdido, ele vai para o Hades? Ou então fica num estado chamado de sono da alma e irá retornar à vida somente na ressurreição dos mortos? Existe apenas esses dois ensinos no meio cristão. Tem duas linhas de interpretação. Temos os defensores da doutrina do sono da alma, que defendem a ideia que a pessoa, quando morre, ela entra num estado de inexistência até a ressurreição dos mortos, onde irá ressuscitar. Isso se aplica tanto para salvos como também para perdidos. Quanto à ressurreição, todos os movimentos cristãos acreditam, pois a Bíblia nos afirma de forma literal que haverá a ressurreição dos mortos, tanto os salvos quanto os perdidos. Todo movimento cristão acredita nisso. Está em João capítulo 5, verso 28 e 29, é uma das passagens que fala sobre isso. Lá diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, todos. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui trata de forma literal. Haverá duas ressurreições. Não será na mesma hora, é claro. Aqui diz que haverá, mas não significa que será de forma simultânea, no mesmo momento. Então, quanto a isso, trata de forma literal. Agora vamos ver o que a Bíblia diz, se existe consciência após a morte ou a pessoa fica num estado de inexistência. Aproveite agora a oportunidade e dá um clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Quanto mais like, mais o YouTube divulga o vídeo. E se não é inscrito, aproveite e se inscreva. Eu, como a maioria, creio na imortalidade da alma. Creio que a pessoa, quando morre, fica de forma consciente. E também creio que os ímpios, após o juízo final, sofrerá o castigo eterno. A imortalidade da alma tem mais fundamento bíblico, que é o que a maioria dos cristãos acredita, que a alma é imortal. Ela não será aniquilada no inferno e a pessoa, quando morre, fica de forma consciente aguardando a ressurreição do corpo. É o ensino que mais tem base na Bíblia e é o mais aceito por quase todo o cristianismo. E já o ensino do sono da alma, onde a pessoa fica inconsciente após a morte, não tem fundamento bíblico. Precisa fazer um malabarismo bíblico para dar este argumento. Tem que tirar as passagens bíblicas do seu sentido literal para dar uma interpretação equivocada. Vamos mostrar todos após a morte segue um destino final imediatamente, conscientemente. Vamos ler Hebreus 9, verso 27, e também analisando, meditando e interpretando. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É um versículo clássico, mas que sempre se renova, né, quando vai interpretá-lo. Esse versículo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte que diz: aos homens está ordenado morrer uma vez.
E isso se aplica a todos, tanto para salvos quanto para perdidos, porque todos morrem uma vez, a morte física. E já a segunda parte que diz, vindo depois disso o juízo, se aplica apenas aos perdidos, pois os salvos não entram em juízo quando morrem. Pelo contrário, ele entra na vida eterna. Mas o salvo entra num estado de bem-aventurança, pois seus pecados foram justificados pelo sangue de Cristo quando ele se arrependeu de seus pecados. Juízo é algo somente para perdidos, para condenados. Ou seja, após a morte segue-se o juízo. A pessoa já passa a estar num estado de juízo. Não no lago de fogo, mas ela já está condenada em si, aguardando o juízo final. Mesma coisa de um preso. Ele cometeu um crime, ele vai para a cadeia até o dia do seu julgamento. E depois do julgamento, ele vai para a penitenciária cumprir a pena. E é a mesma coisa que acontece com os pecadores. Morre e vai para o Hades, e depois, no juízo final, ele vai receber a pena do fogo eterno. Os pecadores, quando morrem, já entram em um estado de juízo, numa situação irreversível. Isso vemos na parábola do rico e Lázaro, que é a passagem mais usada, pois mostra os dois lados, tanto para salvo quanto para perdidos após a morte. Lucas 16, o verso 22 e 23 já esclarece tudo. Lá diz, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Veja que ele foi sepultado e depois no Hades ergueu os olhos em tormento. Hades aqui, ou Hades, é a palavra grega para Seol no hebraico. Significa cova, sepultura, buraco. O contexto é que define o significado. E aqui é inferno mesmo, literal. Não é o lago de fogo para o juízo final, que é o Geena no grego e Rinom no hebraico. Se Hades fosse apenas sepultura, como querem as testemunhas de Jeová, que são roselitas e seguidores do corpo governante, seria estranho o rico estar em tormento e consciente na sepultura. E veja que o versículo diferenciou Hades e sepultura. Veja bem, o rico foi sepultado, sepultura. E no Hades ergueu os olhos em tormento, no inferno. Ele distinguiu, apesar que o Hades também pode significar sepultura. Mas aqui, o Hades foi a sepultura, mas no Hades ele ergueu os olhos em tormento. Então não foi na sepultura. Na sepultura, ninguém vai ficar atormentado de forma consciente num túmulo, numa cova, numa gaveta. Acerca da parábola do rico e Lázaro, os contradizentes alegam que foi uma parábola e não algo real. Mas mesmo que seja uma parábola é uma história fictícia que retrata a realidade. E não uma historinha, à toa, um conto infantil sem nenhum fundamento. É uma história que retrata a realidade. O que essa parábola mostra? Que existe vida e consciência após a morte. Que a situação da pessoa é irreversível, não dá mais para voltar. Quem morreu perdido não volta nunca mais. Veja na Bíblia que a Bíblia cita algumas ressurreições de pessoas que tornaram a vida, como Lázaro, por exemplo, que é a ressurreição mais famosa que tem na Bíblia. Mas existem algumas, tanto no Velho Testamento como também no Novo. E veja que todas essas pessoas que tornaram a vida eram pessoas salvas, como Lázaro. Lázaro era salvo.
A Bíblia nunca citou um perdido que morreu e foi para o inferno e tornou a vida. Pois aqui diz que após a morte segue-se o juízo para o perdido. É um caminho sem volta. Ele não pode mais ter a segunda chance, porque a salvação, crer em Deus ou não, é pela fé. E a pessoa não teve fé em servir a Deus e agora entrou num caminho irreversível, como foi o caso do rico da parábola. Não tem mais volta. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Se o justo vai para o paraíso quando morre, então é certeza que o perdido ele vai para algum lugar também quando ele morre, né? Ficar voando no espaço que ele não vai. Em Apocalipse 6, verso 9, Apocalipse 7, verso 9, João viu os mártires da grande tribulação no céu e de forma consciente. As pessoas que vão morrer durante a grande tribulação por não negarem a Cristo. E João viu essas pessoas, os mártires da grande tribulação no céu de forma consciente. Paulo disse que desejava partir para estar com Cristo e para ele seria muito melhor. Filipenses 1, verso 23, se eu não estou enganado. Partir para estar com Cristo dormindo na sepultura seria estranho. Desejar partir para ficar desacordado até o dia da ressurreição, ele já estaria há quase 2000 anos dormindo inconsciente. Não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina consciência após a morte. Os mortalistas, eles distorcem a passagem, com todo respeito, mas é muito distorcido, né? E nós lemos de forma literal, tudo de forma literal, sem ter que fazer malabarismo e sem se esforçar para interpretar. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações. Eu posto 4, 5 vídeos por semana. Se você não for notificado, entre que está aí. Obrigado e até o próximo.